Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando os trabalhos da noite de hoje para uma plateia preponderantemente desencarnada e agradecemos a presença todos aqueles, inclusive os espíritos puros que aqui estão presentes. E também aos encarnados que, evidentemente, estão chegando. Então, hoje nós temos um assunto muito importante para a nossa vida. O tema é por que a fé é tão importante em nossa vida. Então, não há quem não tenha fé, até aqueles que não creem em nada, de repente eles são flagrados fazendo uma fezinha, né? Aí demonstra que ele faz uso até daquilo que ele não crê. Então, esperamos que todos nós possamos refletir sobre esse tema e assimilar os ensinamentos que às vezes a gente vê e passa despercebido. Vamos então à nossa prece inicial. Jesus amado, agradecemos estarmos aqui reunidos em teu nome para mais um dia de divulgação da tua doutrina. Esperamos que todos nós sejamos beneficiados de acordo com o seu merecimento, a sua capacidade de absorção, e que possamos sair daqui todos melhores do que quando aqui chegamos. Vamos pedir também que o nosso companheiro Flávio tenha uma boa ajuda da espiritualidade para que o tema flua sempre, sempre melhor. E assim sendo, agradecemos a Deus pela noite e vamos passar então para o nosso companheiro Flávio Roberto para discorrer sobre o tema por que a fé é tão importante em nossa vida. Flávio. Obrigado, boa noite. É sempre uma felicidade poder falar aqui no Caminhando para Jesus. O tema de hoje, por que a fé é tão importante em nossas vidas? Irmãos, o tema, ele nos traz obrigatoriamente uma reflexão profunda sobre a importância de acreditar além das provas, a importância de se acreditar além da comprovação de algum fato. A fé, ela existe, ela se expressa justamente porque se acredita em algo que não tem elementos suficientes para comprovar aquilo que se acredita. E isso é fundamental. A nossa cultura, a nossa sociedade, ela precisa que nós tenhamos fé em várias coisas. Não apenas a fé religiosa, mas a fé, por exemplo, de que as pessoas vão respeitar as leis de trânsito. Se as pessoas não tivessem fé, as pessoas que alguém vai parar no sinal vermelho, aí certamente a gente não conseguiria nem trafegar. A fé também de que alguém vai fazer algo que promete numa determinada campanha política, também é uma crença naquilo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Na medida que alguém compra ações de uma determinada empresa, também tem fé que aquela empresa existe, tem fé que no futuro pode ser remunerado pela compra das ações, e por aí vai, né? Então, nosso mundo, ele é baseado na fé, porque nós não temos condição de ter acesso às provas,
Nós não temos condição, muitas vezes, nem de compreender como as coisas funcionam, mas nós temos fé que as coisas funcionam, que as coisas têm um sentido, que as coisas é, têm um resultado esperado. Então, a fé ela é muito importante para a nossa compreensão do mundo e mesmo, né, a nossa vida do cotidiano, né? Então, por exemplo, a gente tem fé que se colocar o dinheiro no banco, né, o banco não vai tirar todo o nosso dinheiro. Se a gente imaginasse que o banco poderia simplesmente levar todo o nosso dinheiro, a gente teria que sacar imediatamente, né, com esse medo. Mas a gente tem fé que o banco, à medida que a gente vá fazendo os pedidos para liberar o dinheiro para nós e para terceiros, ele vai fazer aquilo. Então, a fé ela é essencial, né, no obrigado, na nossa vida, né? Bom, a, a fé é a crença, o sentimento, a credibilidade de que algo. Hã? Não está batendo ali, não? Tá. Tá uma dissincronia do que está expondo aqui do que eu estou falando. Sim, mas como eu estava falando, a fé é uma crença. Você tem uma crença de algo. É um sentimento de que algo que pode ser material ou imaterial existe, existiu, inexiste ou deixará de existir. Mas, como eu já falei anteriormente, nós não temos nenhuma comprovação de que aquilo, de fato, é a verdade. A gente muitas vezes tem aquele sentimento de que aquilo existe, de que aquilo é dessa forma, né? Então, é algo que a gente não consegue nem explicar, mas que existe, que temos essa percepção. Se pode dizer, no aspecto espiritual, muitas vezes, que recebemos intuição dos irmãos da espiritualidade, né? Então, essa intuição, o que é que significa? Significa que os irmãos da espiritualidade estão atuando para, quase sempre, né, nos ajudar, nos alertar de alguma coisa, nos informar de algum fato, nos dizer para que nós tenhamos cuidado. Às vezes, numa situação que antecede o perigo, a gente recebe algum estalo, né? Alguma coisa que indica que aquilo vai acontecer. Então, isso é a intuição espiritual. Tudo aquilo que não podemos provar, mas que acreditamos como verdade, é fruto da fé. É essa crença, é esse sentimento, é essa intuição. A fé nos permite enxergar onde não houver luz, extrair forças quando nos falta energia, achar o caminho quando estamos perdidos, ter esperança quando estamos derrotados, seguir em frente e recomeçar quando compreendemos a transitoriedade de nossas dificuldades. Veja que rapidamente a gente coloca várias funções para a fé. Muitas vezes a gente está numa situação de extrema dificuldade. Nós não enxergamos a luz no fim do túnel. Mas se nós temos fé, fé em Deus, fé em Cristo, nós sabemos que eles estão atuando para nos ajudar. Em algum momento, a solução virá. E quase sempre isso acontece. Vem a solução. Então, quando a gente não enxergar a solução, temos fé que Deus, que Jesus, que os irmãos da espiritualidade estão operando. Muitas vezes nós nos sentimos fatigados, exaustos, cansados pela batalha diária. Quantas vezes nós não chegamos em casa praticamente sem energia? E depois de uma reflexão,
depois de que você consegue se sintonizar com Deus, com Jesus, parece que você recebe aquela, aquele sopro de energia. Isso acontece muito aqui, no Caminhando para Jesus. Muitas vezes eu cheguei aqui muito cansado e cheguei em casa renovado. E não é porque eu fiquei parado, não. É porque o ambiente, né, da espiritualidade que prepara essa casa, prepara esse ambiente, né, com fluidos positivos, nos faz recuperar as energias. Achar o caminho quando estamos perdidos. A fé, muitas vezes, nos permite achar a solução. Puxa vida, qual será a solução para tudo isso? Tenhamos fé, né? Manter essa conexão com Jesus, com Deus, pedindo ajuda para que eles nos apresentem a solução. E muitas vezes ela chega. Pode não chegar no tempo que a gente pensa e da forma com que a gente imagina, mas nenhuma prece verdadeira se perderá. Todas elas recebem uma resposta. Pode demorar, em que a gente precisa exercitar a paciência, aqui a gente precisa exercitar a resignação, a gente precisa exatamente receber aquilo que é possível muitas vezes para aquele momento. Ter esperança quando estamos derrotados. Ora, quantas lutas nós saímos derrotados? Quantas lutas? Mas a derrota, muitas vezes, ela é essencial, porque na derrota se aprende muito. A gente não deve desprezar o aprendizado que a derrota pode trazer. A derrota traz muitos aprendizados. Então, as energias, né, a esperança, né, que a gente tem de continuar a batalha. A fé nos proporciona isso, renova essas esperanças. Seguir em frente e recomeçar, sabendo que as nossas dificuldades, elas são transitórias. Vou contar uma historinha. Chico Xavier, conhecido de todos, estava com problemas, né? Que ele tinha, como qualquer pessoa, tinha problemas. E aquilo estava realmente tirando a tranquilidade dele, interferindo na saúde, e ele pediu ajuda ao irmão, o espírito protetor dele, Emmanuel, o guia espiritual. Emmanuel, faz uma coisa, pede a Maria, mãe de Jesus, uma orientação. Como é que eu faço para resolver tudo isso aqui? Toda essa problemática. Aí Emmanuel, tá certo. Aí, um tempo depois, chega Emmanuel e diz, olha, eu tenho uma mensagem. Aí Chico Xavier pegou um papel, uma caneta, e disse, pode me dizer que eu estou todo atento para anotar a mensagem. Isso também passará. As coisas são transitórias. Muitas vezes, quando estamos nesse furacão de problemas, a gente não consegue compreender que aquilo ali é transitório, mas é transitório. Às vezes, quando mesmo você espera, aquilo se solucionou de alguma forma. Mantemos a fé em Deus, em Jesus. As nossas dificuldades, elas vêm por uma razão, por um motivo. Elas não são fruto do acaso. Muitas vezes elas são necessárias para que a gente possa reciclar os nossos valores, repensar algumas coisas. E se nós fizermos direito, aprender. Aprender com a dor e com o sofrimento. Santo Agostinho defendia a importância da fé
para a compreensão humana. Dizia ele, crê para compreender, compreende para crer. E isso traz uma informação muito importante, que eu vou usar um pouco lá na frente, que é o seguinte: para você ter fé, muitas vezes você precisa compreender. A fé raciocinada, a fé que o Espiritismo adota na lição que nos foi concedida no trabalho de codificação dos livros do Espiritismo por Kardec, é essencial para que a gente possa fortalecer a nossa compreensão do mundo. Quanto mais nós compreendemos, mais fé nós temos. Compreender para crer, lá em Santo Agostinho. Veja que interessante. Nossa sociedade está baseada na fé, no acreditar em coisas e fatos que não temos capacidade de provar ou mesmo compreender. Aqui, sem que nós possamos ver, várias ondas eletromagnéticas que, né, abastecem nosso celular de informações, elas estão passando aqui. E a gente não está vendo. E é bom que a gente não veja, né? Porque se a gente tivesse condição de ver isso, aquilo iria nos afetar. Mas existe. Tanto é que se alguém fizer uma ligação, sabe que aquele celular está conectado com alguma coisa. E são essas ondas eletromagnéticas. Então, nem sempre a gente consegue ver, nem sempre a gente consegue explicar, mas a gente sabe que existe. Então, há várias razões que afetam a nossa condição de compreender determinadas coisas. Razões lógicas, racionais, emocionais, culturais, científicas, né? Então, muitas vezes, a gente tem a fé em vários desses pontos. Questão emocional, muitas vezes a gente coloca assim, fulano e tal, ele não vai agir desse jeito, porque emocionalmente eu o conheço. Então, o que é isso? A fé baseada no conhecimento emotivo. Bem, quando alguém empresta dinheiro, tem fé que o devedor pagará o que deve. Quando a autoridade pública inicia uma obra, nós temos fé que ele conclua. No trânsito, a fé é essencial, já coloquei aqui. Quando se noticia pela imprensa que uma determinada vacina ou tratamento é capaz de impedir complicações graves de uma determinada doença, ou mesmo de curar um doente, temos fé que essas informações são verdadeiras. Então, a fé, mesmo se a gente compreender, ela é importante, porque ela nos acalma, ela nos traz segurança, ela nos traz tranquilidade. Por isso que talvez a gente conheça alguém que sempre diga, eu não acredito em nada, não acredito em nada, não acredito em nada, e a pessoa está sempre buscando alguma informação, uma certeza. Mas essa certeza, a pessoa não vai encontrar no mundo externo. Porque a pessoa, ela fomenta a dúvida. Se você tem dúvida de tudo, você não tem fé. E a fé é importante, porque ela nos traz ponto de partida. A partir daqui eu acredito. Então, eu tenho uma base sólida para viver. Sem fé, tudo é pantanoso, tudo é incerto, tudo é inseguro, tudo é duvidoso. Quem é que pode viver o tempo todo na dúvida? Ninguém, né? Ninguém pode viver. Então, a fé traz tranquilidade. O sentido, assim, a fé.
a fé muitas vezes é confundida com verdade. Porque se você tem fé, aquilo é verdade. Não necessariamente aquilo é verdade, certo? Porque nem sempre aquilo que você acha que é, de fato é. Mas isso não deve impedir que você tenha fé. Porque é melhor você acreditar em algo que talvez no futuro se mostre como não exatamente daquele jeito, que você não acreditar em nada. Porque enquanto você está acreditando, você está se beneficiando da condição de alguém que tem fé. Se alguma coisa mostrar em contrário, obviamente você muda. Não, aquilo não era verdade. O sentido da palavra verdade possui múltiplos aspectos a considerar e nos remete a um dos debates mais antigos e profundos da filosofia. Antes do positivismo, antes do advento da ciência como marco da verdade, porque a ciência trouxe o marco da verdade. A ciência veio e disse, olha, a partir de agora, verdade é o que a ciência disser. Mas antes disso, certo, se discutia muito a respeito da verdade. O que é a verdade? Jesus foi interrogado por Pilatos sobre a verdade. E ele trouxe uma lição sublime. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, quando ele fala isso, aqui eu vou voltar aqui, ó. Quando ele fala isso, eu sou o caminho. O caminho que Jesus nos oferece é o caminho para a nossa felicidade plena, para a nossa evolução. A verdade, por quê? Porque ele veio testemunhar a verdade. Cristo morreu porque ele manteve a coerência até o final. Quando ele foi interrogado por Pilatos, Pilatos perguntou a ele: olha, você não tem nada contra você. Nada contra você. Mas dizem que você é rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Ele disse: é verdade. Então, Cristo, ele manteve a coerência do início ao final. A prova de que alguém pode professar a verdade de forma absoluta. Obviamente, Jesus, certo? O espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, né? Teve condição de fazer isso. Nós estamos numa caminhada evolutiva. Vamos demorar muito tempo para nos aproximarmos desse marco. A verdade e a vida. A vida. Jesus veio aqui para nos ofertar um caminho seguro para uma vida melhor, para a vida plena, a vida baseada no amor. O amor é a força, talvez, mais forte do universo, porque Deus é soberanamente justo e bom. E o amor de Deus é tão imenso que ele nos legou um universo todo para que a gente possa se desenvolver. Estamos aqui retidos no planeta Terra, mas na evolução espiritual que nós teremos, nós vamos, obviamente, ir para outros lugares.
quando Deus achar que nós devemos ir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele coloca isso, quer dizer o seguinte: o caminho é esse. Fazei o bem, perdoe, não guarde rancor, seja caridoso, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho. É simples, mas difícil. Extremamente difícil. Por nossas imperfeições, por nossas dificuldades, por nossas limitações, por nossos defeitos. As diversas acepções da palavra fé. Ter fé implica numa atitude contrária à dúvida. Quem tem fé não tem dúvida. Se você tem dúvida, você não tem fé. Está intimamente ligada à confiança. A palavra fé tem origem no grego, pistia, que significa acreditar, e no latim, fides, significa fidelidade. A fé é fundamental para a nossa existência, para a nossa vida. Sem fé, vivemos uma existência de sofrimento e dúvidas. É um fato. Muitas vezes se diz, eu não tenho fé. Não tenho fé porque não recebi uma dádiva. Na realidade, a fé exige um certo preparo espiritual para que você possa se permitir acreditar. Para que você possa enxergar além dos fatos. Para que você possa perceber além dos sentidos. Ter fé é abrir a mente para o além do material. A fé pode ser instintiva ou inata. Tem pessoas que, desde cedo, já mostram que têm grande fé. E outras pessoas não. Pode ser religiosa ou científica. A fé pode decorrer de uma profissão. Tem profissão que a pessoa tem fé de ofício. O tabelião, por exemplo, tem fé de ofício. O que ele coloca lá é visto como verdade. Pode ser cega ou raciocinada. Kardec, no trabalho dele, ele coloca bem claramente que a fé raciocinada ela pode se defrontar com as dúvidas, com as indagações a qualquer tempo. E ela se renova. Porque a fé raciocinada é baseada na lógica, na razão. E ele disse certa vez, se você tiver em dúvida entre a ciência e a religião, fique com a ciência. Quando se está numa situação limite diante do perigo, é muito comum que a pessoa, por um estalo, a pessoa se lembre que tem fé. O avião vai cair. Aí aquele que antes dizia que era ateu, começa a rezar. Então, a fé é algo que é inerente ao indivíduo. Todo mundo tem fé. E uma fé religiosa está lá dentro, como algo potencial, como um germe que está para nascer. Agora, pode ser que você não permita que isso brote em você, mas está lá, presente. É uma centelha divina, que nos permite algo maravilhoso, que é compreender algo que está além do que é perceptível, além daquilo que pode ser provado, que pode ser pesado, que pode ser avaliado materialmente. E você não tem dúvida quando você tem fé.
A fé, então, pode ser encontrada apenas em potência, como um germe divino, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem esse trecho aqui. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em seu germe, no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Veja que coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que é necessário vontade para que a fé ela progrida. Se você sempre está relegando para as questões de fé, além do material, um plano sem importância, como é que a fé vai vicejar? Como é que ela vai se desenvolver? Não tem como. Você tem que permitir. Fé na ciência. A fé na ciência é importante. Lógico. Veja, atualmente nós temos uma pandemia e há pessoas, há grupos que simplesmente acham que as vacinas elas trazem mais prejuízos que benefícios. Os estudos mostram justamente o contrário, os estudos científicos, que os casos negativos são pouquíssimos, são raríssimos, e os benefícios são enormes. Agora, para se ter fé na ciência, é necessário ter alguma informação sobre o que a ciência está afirmando. Você tem que ter algum conhecimento para isso. Os povos que se consideravam como primitivos, selvagens no passado, não conseguiam compreender que uma pílula pudesse aliviar uma dor de cabeça. Ele não passava pela cabeça. Por quê? Porque não tinha nenhuma noção de que o homem podia criar um objeto que pudesse diminuir sua dor de cabeça. O funcionamento da vacina no passado era algo que levava maior desconfiança. Hoje é algo do cotidiano. Quando vamos ao médico, ele prescreve uma medicação, temos fé que o remédio irá nos curar, ou pelo menos atenuar os efeitos da doença. Porque fomos ensinados que os remédios servem para curar ou atenuar os efeitos de uma doença. Nós temos essa informação prévia. A fé religiosa não é tão diferente assim, não. Porque às vezes você fala e a pessoa passa ao largo, nem cogita, né, aquilo ali. Porque a pessoa nunca se debruçou sobre aquele tema. Nunca passou pela cabeça pensar no mundo não material, pensar além da matéria. A pessoa nunca refletiu sobre isso de verdade. Então, para se ter fé, é necessário ter alguma informação. Porque nós não costumamos crer naquilo que não conhecemos. Ah, chega uma pessoa e diz, olha, tem aqui uma forma muito fácil de você ganhar dinheiro, é o seguinte, você me dá esse dinheiro, e aí eu coloco num lugar, vai render, não sei o quê. Eu disse, oh, desculpe, eu não quero não estou entendendo nada que você está falando aí, então eu não creio nisso. Pode até ser que aquilo ali seja um negócio novo aí, certo? É como esse Bitcoin, né? Eu não indico, nem entendo também do Bitcoin, né? Mas pode ser que seja uma boa, mas enquanto a gente não conhece aquilo, eu não acredito. A fé cresce mais facilmente quando passamos pelo crivo da razão. Olha, ali tem um buraco. Aí você vê alguma coisa cair ali. Ah, tá. Então deve ter mesmo, porque eu vi alguma coisa cair ali. Então, a razão nos permite alimentar mais facilmente a fé. Em algumas profissões, como os tabeliões, a fé é um ofício, né? Registra lá que algum fato aconteceu e aquilo é tomado como verdade, até que eventualmente se diga o contrário, se prove o contrário. Bom, a ciência tem o papel de revelar a verdade.
por critérios previamente estabelecidos. A ciência não possui o império da verdade. Ela se arvora como se ela tivesse o império da verdade, mas ela não possui o império da verdade, não. Porque se ela tivesse o império da verdade, todo mundo acreditaria que bastaria você ter um anúncio de alguma coisa cientificamente falando que todo mundo iria aceitar. E não é bem assim. Certo? Até porque o que era considerado pela ciência no passado como verdade, num determinado momento, pode não ser considerado verdade no momento atual. Quantas teorias foram criadas pela ciência e depois se mostraram que eram teorias inacabadas, incompletas ou até equivocadas, né? Então, a ciência, ela na realidade, ela apresenta a verdade possível diante daquela situação. Uma resposta. A ciência apresenta uma resposta diante daquela situação. Não necessariamente aquilo ali vai ser verdade. Mas, muitas vezes, é a melhor resposta que a gente tem. A gente, muitas vezes, precisa de uma resposta, né? Precisa de uma resposta. Agora mesmo, pandemia, a gente precisava de uma resposta da ciência. E a ciência veio, criou uma vacina. Poxa, a vacina claramente salvou talvez milhões de vidas. Não é perfeita? Não é perfeita, até porque a pessoa pode ainda contaminar outras pessoas, mesmo estando vacinada. Mas já é muito bom. Estamos podendo aqui conviver justamente porque estamos, em geral, vacinados. Ciência e religião. É muito comum nos fóruns científicos, quando se fala alguma coisa de religião, a pessoa, isso não tem nada a ver. Religião não tem nada a ver com ciência. Albert Einstein, talvez o maior cientista teórico de todos os tempos, ele, ao falar da conexão entre ciência e religião, ele disse: quem diz que religião não se harmoniza com a ciência é ignorante, tanto de uma quanto de outra. Na realidade, né, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai ver que os conhecimentos da religião, em alguns pontos, eles explicam coisas que somente no futuro a ciência vai e explica. Então, há essa conexão que ainda é pouco explorada. O Papa João Paulo II, o falecido, Karol Wojtyła, né, o polonês, né, que teve aqui, né, em 1980, né, teve aqui em Recife. Na 12ª encíclica de 14 de dezembro de 1998, Fides e Ratio, né, Fé e Razão, assim diz ao tratar dessa duologia, religião e ciência. A fé e a razão constituem como as duas asas pelos quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no homem o desejo de conhecer a verdade, de o conhecer, para conhecendo-o e amando-o, possa chegar à verdade plena sobre si próprio. Nós temos limites. Nós temos limites. O homem tem limites no estágio atual. E não são poucos, são muitos. Certo? E ainda há muito ainda a evoluir, há muito ainda a compreender. Muitas das teorias que estão aí, elas no futuro vão se mostrar como apenas parte da história. Kardec bem percebeu que a fé baseada no acreditar de forma cega não era suficiente para atender aquele momento que a humanidade passava, a época do positivismo. A época em que as pessoas questionavam, né? A ciência estava ali, né, se colocando como a nova verdade,
quando a ciência se impôs como uma nova verdade, então veio o Espiritismo. E, obviamente, né, veio sofrendo críticas pesadíssimas. Ora, isso é uma nova seita que estão inventando aí. E Kardec gastou muito tempo ali, né, defendendo a lógica do Espiritismo. E estamos aqui hoje porque Kardec tinha razão. Porque o Espiritismo tem lógica, é baseado na razão. Não a razão desprovida do sentimento, não a razão desprovida de algo superior, mas uma razão que se eleva até o imaterial. Uma razão além do material. Bom, na página inaugural do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu: fé inabalável só é o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A religião deve andar de mãos dadas com a ciência. A ciência se ocupa de revelar as leis de Deus nos seus mais diversos campos, como física, química, astronomia, matemática, biologia. A religião realiza a ligação lógico-filosófica do ser com a divindade. Cada campo da compreensão humana contribui para entender a realidade. Então, isso aí é fundamental, certo? Muitos cientistas, muitas vezes, eles não conseguem compreender como determinadas coisas funcionam, porque realmente eles não têm ainda esse avanço científico tão grande, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, para compreender micro, né? Não se consegue compreender a interação da gravidade entre os corpos. Como é que acontece isso no ponto de vista micro? Não chegaram ainda a essa explicação. Consegue explicar o fenômeno, mas não a ligação do ponto de vista, vamos dizer assim, do átomo, do ponto de vista dos elétrons, das interações dos elementos. Não tem essa resposta ainda. Das energias, não conseguiram ainda chegar aí. E vários outros pontos que ainda temos que evoluir. Bom, Jesus, certa vez, foi indagado por que eles não conseguiram, os apóstolos não conseguiram curar o menino que estava sofrendo uma obsessão espiritual. E aí tem tudo a ver com a fé. E Jesus respondeu: Senhor, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Aí Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nós podemos muito mais do que imaginamos. Nossa potencialidade é praticamente infinita. Usamos muito pouco da nossa capacidade, mas muito pouco mesmo. Podemos fazer coisas maravilhosas, coisas luminares. Deus nos criou para coisas grandiosas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade que os homens se deparam no atuar terreno, os preconceitos da rotina, o interesse material, egoísmo, cegueira, fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos
que se façam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, a fé, ela pode transportar as montanhas das dificuldades da vida. Acreditar é necessário. Podemos. A fé cega é aquela que decorre de nossa capacidade apenas de acreditar. Ah, eu acredito porque eu acredito. Geralmente vem de alguém ou instituição que confiamos, que para nós tem credibilidade, mas não passamos a informação pelo crivo da racionalidade. Quando crianças, o pai diz uma coisa, a mãe diz uma outra, e a gente acredita, né? Com o tempo, quando a gente vai desenvolvendo o raciocínio, a gente começa a questionar. E era isso assim mesmo? Meu pai ou minha mãe disse isso. Será que é assim mesmo? A gente começa a questionar. Por quê? A razão começa, o desenvolvimento da nossa condição de questionar as coisas vem com o tempo. Então, a gente pode começar a questionar. Sendo que essa ideia de acreditar sem questionar nada, muitas pessoas levam isso para a vida toda. A fé cega, não procuramos examinar se a informação é ou não verdadeira. Se ela vem de A, se vem de B, se vem de uma instituição, já é suficiente para acreditar. Essa fé pode gerar equívocos, como fanatismo, ou simplesmente se tomar como verdade aquilo que não é. Outros acreditam que a informação que vem do mundo espiritual necessariamente é verdade. Não. Nem tudo que vem do mundo espiritual é verdade. Infelizmente, há irmãos que dão informação que não são verdadeiras e tudo. Kardec, no trabalho dele, ele pegava, fazia a mesma pergunta a vários irmãos, vários espíritos. Quando havia coincidência, certo? Eu não sei se eram 3, se eram 5, havia coincidência, aí ele disse, não, aqui tem sentido, porque existem 5 coincidências e esses irmãos aqui não se conhecem. Um era na Europa, outro era lá nos Estados Unidos, certo? Então, não tinham como se conhecer, a resposta era a mesma. Aí ele pensava aquilo ali e catalogava. Bem, a fé cega é uma negação ao direito de raciocinar. Quando você acredita de qualquer jeito em algo, em uma instituição, em alguém, de forma a não raciocinar, você está abdicando do seu direito de conhecer a verdade. A fé raciocinada é a fé que o Espiritismo nos ensina. Não se deve confundir fé com presunção. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Ter fé em Deus, exige de você a humildade. A humildade que algo pode ser muito superior a você. E nós, seres humanos, somos orgulhosos. Nos achamos muito melhores do que nós somos. Nós podemos muito mais. Isso é importante. Mas temos que compreender que existe uma força muito superior a nós, que é a força divina de Deus.
Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos que Cristo sintetizou como a expressão de todos os profetas, de todas as lições da época dele. Não raras vezes agimos segundo a fé cega. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando a gente se coloca, puxa vida, como é que eu acreditei nisso? E a gente agiu de acordo com a fé cega. Nem sempre passamos as informações que a gente recebe pelo crivo da racionalidade. A fé raciocinada em oposição, cega ou dogmática, exige uma reflexão sobre os pontos de vista. A fé raciocinada você precisa pensar, refletir, rever seus pontos de vista. Mas, muitas vezes, você quer fazer como Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer sempre assim. Como diria o poeta, né? Então, tem pessoas que acham que não tem condição de melhorar. E as pessoas têm. É a preguiça, é o comodismo, é a informação equivocada. Essa fé cega, ela muitas vezes está baseada em quê? Na autoridade de alguém que falou aquilo. E simplesmente você segue sem pensar se aquilo ali pode ser verdade ou não. Para aplicar a fé raciocinada é necessário combater o orgulho que nos cega. Orgulho e vaidade. Dois péssimos conselheiros. Péssimos. Toda vez que você toma uma decisão com base no orgulho e na vaidade, tempos depois, você diz, puxa vida, por que eu fiz isso? O orgulho e a vaidade são péssimos conselheiros. Quase sempre você erra quando age influenciado por essas duas coisas. Cada um adquire a fé por seus próprios méritos, uma conquista individual. Quando a gente está maduro o suficiente para acreditar, para conhecer além do que é material. Bom, aqui eu vou trazer aqui esse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é muito importante sobre a fé no aspecto religioso, porque ela inspira, ela conforta, ela tranquiliza, ela nutre e nos permite viver melhor. A fé nos permite viver melhor. Com certeza. Uma coisa é antes de você acreditar, outra coisa é depois. Até o seu coração se aquieta diante das dificuldades. Diante das dificuldades, muitas vezes as pessoas entram em desespero. É normal isso. Mas pensa que você não está sozinho. Pensa que Jesus está do teu lado. Pensa que Jesus manda enviados para te ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: a fé é humana e divina. Se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade o serviço dessa força, seriam capazes de realizar o aqui até hoje eles chamaram prodígios. E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Nós temos condição de fazer coisas maravilhosas para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Muito mais do que a gente imagina. E aí, Jesus, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e as fará maiores do que estas,
ele dizendo que nós podemos fazer coisas maravilhosas. Nós não podemos duvidar disso. E para a gente... Bom, a pessoa com fé em Deus passa pelas atribulações, as tribulações, as dificuldades, de forma mais serena. Sabe que Deus é soberanamente bom e justo e não nos desampara jamais, fornecendo-nos as melhores condições para a nossa existência, que na grande maioria das vezes, nossa existência é de resgate de faltas do passado e de aprendizado. Mesmo o nosso sofrimento e angústia têm razão de ser, porque não há efeito sem causa. Reforcemos a fé em Deus e em Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, extraímos a lição. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Irmãos, vocês que estão em sofrimento, levante os olhos para cima, rezem, peçam a necessidade, a força de compreender o momento que vivem. Sofram, mas saibam que a fé nos ajuda a passar pelo momento de dificuldade. E para nós concluirmos, que a hora já chega, a lição de Emmanuel vai terminar aqui. Poder-se-á definir o que é ter fé, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-me no escravo a vontade do Senhor. Irmãos, que a gente possa nos sensibilizar pelas mensagens que apenas nós passamos para vocês, que a gente possa refletir sobre a necessidade de termos fé, fé em Deus, fé em Jesus, fé que nos foi ensinada há tanto tempo e tanto nos ajuda. Fiquem em paz, irmãos, né? E boa noite. Bom, para nós fica o dever de casa, todos os dias, de exercitar a fé. Não é fazer uma fé na loteria, nem coisa parecida. É transformar a fé em força, que é a fé, com outro nome, um instrumento de trabalho dos espíritos elevados. Só que lá tem o nome de vontade. Então, para você agir pela vontade, não pode agir se, evidentemente, não for baseado em muita fé. A nossa fé ainda está muito pequenina, mas não é por isso que a gente não deva exercitá-la a cada dia, porque nada, inclusive a fé, se constrói com grande espaçada, tudo é passo a passo. Então, o Flávio já respirou, vou passar a palavra para ele, para que ele encerre a nossa reunião,
com a prece final. Senhor Deus, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade que nos ajudam, que nos apoiam, só temos que agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesse ambiente que foi tão bem preparado pela espiritualidade. Que os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que estão nos seus lares também assistindo a palestra, assistindo agora e que vão assistir em outro momento, que essa mensagem que foi passada aqui possa servir de alguma forma na reflexão, na compreensão da importância da fé para as nossas vidas, que a gente possa cada vez mais nos conectar com Deus e com Jesus diante das maiores dificuldades da vida. Acreditamos em Jesus, nosso irmão maior, ele jamais nos abandonará. Vamos sempre levantar a cabeça ao alto, em direção a Deus. Que Deus os acompanhe para as suas casas, Deus os acompanhe para os seus lares, que sejam recebidos por seus familiares num ambiente de harmonia, num ambiente de amor e de esperança. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muita paz.